Olá a todos! Essa é a parte 2 de Tudo começa com um grupo de pessoas primitivas. Espero que gostem. E claro, lembrem-se de se inscrever no canal, dar like e comentar bastante. Mas antes de começarmos, quero dar um recado rapidamente. Minha namorada acabou de fazer seu canal, onde teremos esses tipos de obras, que vocês estão vendo aí na tela. Focado em romances. E sim, eu tenho namorada. Claro que dizem que, se você chegar aos 30 anos, com sua pureza, você se tornaria um mago, mas infelizmente não foi dessa vez para mim. Quem sabe para você, isso se torne realidade, risadinhas. Bem, vou deixar aí para vocês, um pouco do que verão por lá. Então vamos à sinopse de uma dessas obras e apreciar um pequeno trecho da obra. Ela foi traída e humilhada, até perdendo seu cargo de CEO, agora em busca de vingança. Um certo diabo pode realmente cumprir seu desejo e reivindicar sua alma em troca. Enquanto falava consigo mesma, ela batia o copo com determinação no balcão. Para eles, ela era apenas uma peça em seu jogo, e ela deveria ter isso em mente a partir de agora. Faça com que todos paguem por te expulsarem, por tratá-la como uma escrava que eles poderiam facilmente expulsar quando quisessem. Uma vez terminado de usar você, faça com que se arrependam. Todos eles. E como você vai fazê-lo se arrepender do que fizeram com você? Você tem dinheiro e poder suficientes para derrubar todos? A protagonista franze a testa ao ouvir o cara falando com ela. Ela se levanta meio desequilibrada de tanto álcool, e agarra o colarinho dele com força. Eu não tenho dinheiro ou poder suficiente agora, mas definitivamente encontrarei uma maneira de colocar todos eles de joelhos. Eu vou fazer todos implorarem. Farei tudo, qualquer coisa para que todos se arrependam. Mesmo que eu tenha que vender minha alma ao diabo. Ela disse com determinação brilhando em seus lindos olhos. O homem sorriu maliciosamente. Ele ergueu os dedos, e colocou algumas mechas errantes de seu cabelo levemente despenteado atrás da orelha. Tenha cuidado com o que deseja, senhorita. E aí, gostaram? Vou deixar todas as informações e o link do seu canal na descrição e no comentário fixado. Conto com o apoio de todos vocês, e muito obrigado por tudo nessa nossa longa jornada. Agora sem mais delongas, vamos ao vídeo. Continuando com o resumo anterior, o pequeno explorador e a Zoka estão a caminho do clã Eren, e quando estão prestes a chegar, o pequeno dá um aviso a Zoka. Embora o clã não goste de lutar, eles se sentirão provocados se iniciarem uma conversa. Mas o pequeno não tem com o que se preocupar, só precisa mostrar o caminho, e a Zoka cuidará do resto, vestindo as novas peles e chifres dos touros escuros. Finalmente, eles chegam ao local e, escondidos em arbustos, podem ver uma grande cascata onde as mulheres do clã estão tomando banho. Parece que o pequeno conhece bem o lugar. É então que eles veem a pessoa que estão procurando, Ylin, a líder do clã, uma bela elfa de cabelos e olhos verdes que impressiona até mesmo a Zoka com sua beleza. No entanto, eles não devem julgá-la tão rapidamente, pois rumores dizem que ela devorou pretendentes superiores vivos. Enquanto continuam conversando, eles não percebem que foram descobertos e estão prestes a ser capturados pelo clã Eren. Uma vez capturados, são apresentados à rainha, que está nua em seu trono. O pequeno começa a dizer coisas tolas diante da rainha, mas ela não tolera homens opressores e ordena que ele seja levado para ser servido como jantar. No entanto,
Azoka intervém e diz que se fizerem isso, a montanha de carne que planejavam dar à rainha como tributo agora terá que ser dada ao clã. Isso chama a atenção da líder do clã, que se pergunta como conseguiram essa montanha de carne. Azoka explica que era o rei dos touros escuros que vivia perto do rio ao norte. Isso desperta ainda mais o interesse da líder, que agora quer unir forças com o clã de Azoka para acabar com o resto dos touros escuros. No entanto, Azoka deixa claro que os touros escuros já não representam mais uma ameaça para eles, pois mataram o líder e o resto da manada fugiu. A tribo não pode acreditar no que Azoka está dizendo. A líder do clã se levanta nua de seu trono e se aproxima de Azoka, sem acreditar no que ouviu, pois seu clã quase foi extinto pelos touros escuros no passado. Ela pergunta a Azoka se ele sabe o que acontece com as pessoas que ousam mentir para ela, mas Azoka, com muita confiança, diz que tudo é verdade e a desafia a verificar pessoalmente. Uma membro do clã Eren adverte a líder que isso poderia ser uma armadilha, mas Azoka zomba disso, afirmando que, se ela quiser, pode checar o clã Eren de cima a baixo com seu faro. O pequeno confirma que eles vieram em paz para criar uma aliança. Azoka trai a líder para uma armadilha, dizendo que se ela não tem coragem de ir pessoalmente, pode enviar um representante para pegar sua montanha de carne. A líder cai na armadilha e concorda em ir pessoalmente. No entanto, ela é advertida a não fazer perder seu tempo. Agora eles estão a caminho do território do protagonista. Chegando lá, o pequeno parte com o ex-líder para ajudá-lo a construir seu novo lar e informa Azoka que o protagonista os está esperando perto do rio. O protagonista está sentado em um grande trono feito com os restos do Rei Touro, e a líder do clã Eren está assustada com a aura ameaçadora que emana do trono. Ele parece um antigo monstro. Nesse momento, um golpe é ouvido em uma das cabanas próximas. Alguém havia atacado o líder, e Lúthien também está presente, pois o protagonista havia ordenado que todos os feridos se escondessem neste local, mas o líder só queria ver o quanto a rainha do clã Eren estava bonita. Voltamos ao protagonista quando uma das membros do clã Eren pergunta onde está a montanha de carne. Está logo atrás do trono do protagonista e é literalmente uma montanha de carne que deixa todo o clã Eren sem palavras. Elas podem levar toda a carne que desejarem, contanto que possam levá-la para seus territórios. Então, as mulheres do clã Eren se aproximam de onde os membros da tribo do protagonista estão cortando carne, mas o Du apenas lhes diz que seu lugar é do outro lado. As mulheres vão verificar a carne, mas quando tentam cortá-la, suas facas de osso quebram, provocando risos nos membros da tribo do protagonista. Isso cria um grande momento de tensão entre as duas tribos, que empunham suas armas prontas para lutar. No entanto, a tensão diminui quando o machado do protagonista voa rapidamente de seu trono, picando facilmente tudo em seu caminho. A rainha do clã Eren fica muito impressionada com a poderosa arma do protagonista, que não se compara em nada com seus paus de madeira e facas de osso. O protagonista diz que podem usar seu machado para cortar a carne, como ele prometeu dar-lhes uma montanha de carne, e ele cumprirá sua promessa. A líder do clã Eren acha que o protagonista é um homem cortês e pergunta como eles conseguiram derrotar os touros escuros. O protagonista responde que foi graças à sua experiência e ao desenvolvimento futuro. Mas isso é tudo por hoje, a líder do clã Eren deve cortar sua carne e se retirar. Isso porque o protagonista está exagerando muito, e se não fossem pelos curativos de pele que ele está usando, suas feridas já estariam sangrando muito. No entanto, a sangue começa a cair no trono, e o protagonista percebe que está começando a sangrar, enquanto se contorce de dor. Azoka percebe a situação e desvia a atenção da líder do clã Eren oferecendo-lhes algumas machadinhas de pedra que sobraram, embora não sejam tão fortes quanto o machado do protagonista, são bastante afiadas para cortar carne e qualquer coisa. No entanto, a líder do clã Eren não se interessa por essas machadinhas de pedra que não são adequadas para elas e sai, dizendo que tem suas próprias armas poderosas que ainda não usaram e esperam que um dia não precisem usá-las contra o protagonista. Ela pede às suas subordinadas que levem o que lhes pertence para voltar à sua tribo. Antes de partir, Azoka diz à rainha do clã Eren que se ficarem sem comida, podem voltar novamente,
e então se despede dela. Uma vez que estão longe da aldeia e tudo está tranquilo, algumas pessoas aparecem diante da rainha, são os vigias que vêm informar a líder sobre a tribo do protagonista. Eles encontraram a casa que estavam construindo, mas ela resultou ser a cabana onde estão os filhotes de javali. Isso deixa a rainha confusa, perguntando por que eles construíram isso para alguns porcos. No entanto, a informante também lhe diz que eles aperfeiçoaram e melhoraram o poder do fogo, que criaram para cozinhar carne. Isso não é tudo, a informante também diz que contou mais de 10 pessoas, mas é provável que eles estejam escondendo sua população. Quando a líder pergunta por que não procuraram essas pessoas escondidas, a informante explica que muitas árvores foram derrubadas, então só podiam observar de longe para não serem descobertas. A líder parece aceitar isso, mas quando ela sai, tira seu chicote e começa a castigar as espiãs, dizendo que, se elas falharem novamente ou derem outra desculpa estúpida, não as chicoteará apenas. As espiãs agradecem por sua misericórdia. Pequena pausa. Dê um like agora mesmo se você está gostando do vídeo e assim traremos mais conteúdo. Agora voltamos ao protagonista, a quem estão curando as feridas com bandagens de pele, com as quais ele pode se recuperar completamente. Agora vemos que o talento oculto de Azoka é a eloquência. O protagonista pede a Azoka que ajude a curar os guerreiros que estavam escondidos, mas antes disso, ela deve limpar o sangue derramado em outro lugar. Após curar os feridos, ela deve instruir o hotel a vigiar a entrada da cabana do protagonista e proibir a entrada de qualquer membro. Enquanto Azoka aceita a ordem de forma astuta, o pequeno explorador aparece para relatar que as mulheres do clã Eren estabeleceram postos de observação em toda a área. O pequeno também cumpriu a ordem que o protagonista lhe deu e as manteve sob vigilância enquanto a rainha estava lá. As espiãs puderam ver tudo o que estava à vista, mas não viram nada do que está escondido, o que relaxa muito o protagonista, que parabeniza o pequenino por seu excelente trabalho, fazendo-o ir embora muito feliz para ajudar o ex-líder a construir. No entanto, Azoka ainda tem dúvidas sobre se o clã Eren aceitará se unir a eles, mas o protagonista não está muito preocupado com isso, pois seu plano está indo pela metade, e quando o clã Eren voltar na próxima vez, eles seguirão com a outra metade do plano. Passando para outra cena, vemos como o protagonista está diante da janela da missão, onde ele tem apenas 11 dias restantes para completá-la. Portanto, ele precisa parar de perder tempo se recuperando e abre seu inventário, onde estão os manuais, o mapa virtual, seu creme hemostático e sal. No entanto, quando ele vê o machado Pango, percebe que agora ele tem uma atualização e é chamado de Rompe-Montanhas. Além disso, ele se tornou uma arma mágica. Então, ele convoca o machado em sua mão e agora podemos ver o status do machado. Seu atributo é terra, e quando ativado, concede poder sanguíneo, reduzindo a força de quem o usa em troca de causar um grande dano explosivo ao inimigo. Se a pessoa que o usa estiver furiosa, o dano se torna letal, mas também pode ser mortal para a pessoa que o usa. O protagonista lembra que essa habilidade poderosa foi ativada quando acidentalmente respingou seu sangue no machado. Agora que ele sabe disso, ele deve usar essa habilidade no momento certo, nem muito cedo, nem muito tarde. Agora, ele verifica o restante de seus itens, e a única coisa útil que resta é o creme hemostático, mas ele tem apenas um uso restante. Portanto, ele precisa reservá-lo para um momento crítico. Toda a carne que o clã Eren levou para 30 pessoas só deve durar 2 dias, e o tempo limite está se esgotando. Então, ele pede à sua equipe para trabalhar mais duro e instrui Lúthien a procurar o pequeno, pois tem uma missão para ele. Mais tarde, Lúthien retorna com o pequeno inexplorador, a quem o protagonista pede para localizar a manada de touros escuros que eles assustaram. Ele tem 2 dias para encontrá-los e relatar ao protagonista. O pequeno inexplorador aceita a missão e parte rapidamente. Nesse momento, o protagonista pensa que todos têm trabalhado duro até agora, então ele vai tirar os 2 dias que deu ao pequeno para fabricar presentes para todos como um gesto de gratidão por seu trabalho. Enquanto o pequeno viaja pelo mundo em busca da manada, os 2 dias já passaram rapidamente.
Na janela de status, o protagonista vê que agora restam 9 dias para a missão. Portanto, o pequeno inexplorador deve retornar e informar. Vemos os presentes que o protagonista criou: pontas de pedra, apito de pedra e uma cantil de chifre. Ele ganhou um ponto tecnológico por criar cada um desses itens. O apito de pedra será dado ao ex-líder, o que o ajudará a liderar em combates ou caçadas. As pontas de pedra serão usadas nas lanças, melhorando seu dano e ajudando-os a vencer se algum dia lutarem contra a tribo Yelin. Quanto à cantil de chifre, será presenteada ao pequeno inexplorador, que a achará muito útil em suas explorações. Nesse momento, a Zoka parece muito animada, pois eles construíram uma nova casa. No entanto, o protagonista está mais concentrado em seus grandes melões, que não param de balançar. Depois que a Zoka o ajuda a vestir seu casaco, eles saem para ver a nova casa. Ao chegarem lá, o ex-líder está muito empolgado para mostrar sua nova casa, que construíram usando seu método. Ele mostra sua maravilhosa obra-prima, mas a expressão do protagonista diz tudo. Como toque final, eles colocam uma porta. Eles concederam 10 pontos tecnológicos ao protagonista por construir uma casa de madeira, os mesmos pontos que ele ganhou por criar fogo. O protagonista percebe como sua tribo mudou desde que ele chegou. No início, eles comiam seus próprios cabelos e chupavam sangue como animais, mas agora mostram uma natureza mais humana e inteligente, como se tivessem evoluído rapidamente. O protagonista decide descansar e pede a Zoka que o avise quando o pequeno inexplorador retornar. Nesse momento, o pequeno inexplorador aparece com notícias de que finalmente encontrou a manada. Agora, a segunda metade do plano pode ser posta em prática, e eles devem ouvir suas informações. Eles chamam o ex-líder para se juntar à conversa, mas ele tem dúvidas sobre o sucesso do plano, pois parece muito complicado. No entanto, o pequeno inexplorador, com muita confiança, diz que pode fazê-lo até sozinho. O protagonista presenteia o ex-líder com o apito, o que o deixa muito emocionado. Ele também planeja presentear o pequeno inexplorador, mas só depois que ele cumprir sua missão. Antes de partir, ele deve lembrar da sinalização, que será crucial para o sucesso da missão. A cena muda, mostrando o protagonista se despedindo dos guerreiros que partirão para cumprir o plano. Agora, a Zoka deve pedir a Dada e ao Mamá de Gimos que construam uma grande fogueira em frente à casa de madeira, mas eles não podem acendê-la até que o protagonista dê a ordem. A Zoka acredita que a fogueira é para os próximos convidados, e o protagonista espera que a tribo Yelin chegue em breve. Mais tarde, um grande grupo de pessoas emerge da floresta, revelando ser a tribo Yelin, e a Zoka imediatamente corre para avisar o protagonista, que está sendo atendido por a Zoka enquanto sua ferida se recupera. O protagonista começa a imaginar como será bem cuidado quando conquistar a tribo Yelin, mas seus sonhos são interrompidos. Por um show, alguém chegou à casa do protagonista avisando que o clã Yelin estava lá. Então, o protagonista pede a Sokka para trazê-la até ele para conversar. Sokka leva a líder do clã até o palácio do protagonista e diz a ela que ele já está esperando, mas ela está muito impressionada, já que 2 dias atrás aquele palácio era uma cabana de palha e agora é de madeira. No entanto, ela disfarça sua surpresa perguntando se o seu senhor está com muito medo para sair e encontrá-los. Ela faz uma pequena ameaça para evitar que eles invadam e os matem no futuro, pedindo mais carne como presente. Justo naquele momento, eles chegaram com todo o seu povo. Sokka diz que separaram carne para 40 pessoas e eles chegaram a tempo de pegá-la antes de estragar. No entanto, ela zomba deles, já que não são 40 pessoas naquele momento, e ameaça conquistá-los. Agradece pela amabilidade, mas ela já foi conquistada pelo protagonista. Agora, as mulheres do clã Eren vão picar a carne e a líder vai entrar no palácio do protagonista. Quando entra, o protagonista recebe com cortesia, embora ela esteja mais impressionada com a elegância do palácio. No entanto, este é apenas o primeiro protótipo, e quando construírem um palácio maior, ele o deixará para o seu povo, já que é um pouco pequeno. Enquanto conversam,
A líder do clã tira um chicote e prende o protagonista, justo quando Sokka estava entrando no palácio para avisar que o banquete estava pronto. Ela pensa que os interrompeu, mas a líder solta o protagonista, dizendo que não é o que ela imagina, pois já terminaram de conversar. Então, eles saem para o banquete. Enquanto isso, Sokka avisa ao protagonista que a fogueira já está acesa. A líder do clã Elin está impressionada que o protagonista tenha ficado calmo quando estava preso por ela, pois ele realmente não teme a morte, ao contrário dos homens estúpidos do clã Elin. Agora, estamos do lado de fora do palácio, onde as mulheres do clã Elin estão animadas com o sabor da comida. Para torná-la ainda mais saborosa, o protagonista pede a Sokka para colocar um pouco de sal na comida, o que ela começa a distribuir entre o clã Elin. A líder do clã Elin tem dúvidas sobre o que Sokka lhes deu, mas suas subordinadas a convidam a experimentar a carne, que é a mais deliciosa que já comeram. A líder prova a comida, e agora vemos que a intenção do protagonista ao dar o sal era fazer com que todos continuassem comendo e ganhar tempo para que o pequeno grupo de guerreiros pudesse executar seu plano. Está funcionando, já que a líder está encantada com a comida. Vamos com os guerreiros, que estão vigiando os touros negros. Então, aparece o sinal que estavam esperando do protagonista, que é a fumaça da grande fogueira. O ex-líder soa seu apito, ordenando a todos que ataquem os touros negros, que depois de serem feridos saem correndo na direção do pequeno explorador, cujo objetivo é encontrar o novo líder da manada, localizando-o através das marcas em sua lombar após cravar sua lança. Isso traz lembranças da época do Vietnã, quando ele fez o mesmo contra o grande javali, mas agora ele está montando o novo líder dos touros negros para que o restante da manada o siga. Eles correm a toda velocidade, destruindo tudo em seu caminho. O pequeno tenta se manter em cima do touro para completar sua missão, enquanto o touro se choca contra as árvores, tentando se livrar do pequeno. Vemos que o restante dos guerreiros continua vigiando a manada, mas esta está indo na direção errada. O ex-líder começa a enviar sinais com o apito, que o pequeno consegue ouvir e entender que estão indo na direção errada. Usando as lanças cravadas no touro, ele tenta mudar a direção. Aqui também vemos que o talento oculto do pequeno explorador é montar, e agora a manada está indo na direção certa. Por outro lado, a rainha do clã Elin não consegue parar de comer a deliciosa comida, enquanto o protagonista sabe que é hora. O plano foi executado. Nesse momento, uma espiã do clã Elin que estava vigiando a floresta se aproxima correndo, muito assustada, a ponto de tropeçar e cair aos pés da rainha. A rainha pergunta por que ela está em pânico, e a espiã conta que uma manada de touros negros invadiu o acampamento do clã Elin e o destruiu. Todos que estavam vigiando o acampamento não foram páreo para os touros. Imediatamente, a rainha ordena que todos retornem à base para lidar com os touros negros, enquanto se pergunta o que aconteceu, já que tinham afastado os touros de suas terras. Agora voltamos ao clã Elin, onde os touros negros estão destruindo tudo, e há muitos feridos no chão. Vários dos guerreiros do clã estão empoleirados nas árvores enquanto são atacados com pedras por estilingues, mas esses ataques com pedras não conseguem penetrar na espessa pele dos touros. No entanto, eles precisam resgatar os feridos no chão, então se lançam ao ataque contra o touro. Mas o touro facilmente os faz voar com um único golpe. Agora ele se prepara para atacar a elfa que está à sua frente, mas quando está prestes a acertá-la, um chicote prende o braço dele. É a líder do clã, que voltou, e com um único movimento e grande força, ela derruba o touro no chão. Agora, o touro está muito enfurecido e sai correndo rapidamente em direção à rainha, que não consegue esquivar do poderoso embate e é jogada para trás, mas cai de forma muito épica nos braços do protagonista, que também havia chegado com os guerreiros. Estes não têm ideia de por que os touros negros, que eles tinham direcionado para o acampamento do clã Elin, agora os estão atacando. O protagonista enfrenta o novo líder dos touros, mas como este ainda está muito irritado, o protagonista se pergunta se a capa do antigo rei dos touros não está tendo efeito. No entanto, o líder dos touros começa a tremer, o que alivia o protagonista, pois a capa finalmente está fazendo efeito.
Este é o novo rei dos touros, mas não se compara em nada com o que o protagonista já derrotou. Então, ele envia seus guerreiros para dar as boas-vindas aos touros negros, e todos eles se lançam ao ataque. O ex-líder e o pequeno explorador vão direto para cima do rei dos touros negros, e em uma grande manobra, o ex-líder lança o pequeno explorador sobre o rei dos touros negros e começa a montá-lo, segurando-o pelos chifres. Enquanto isso, o protagonista tenta convencer a rainha a ir embora, embora ela queira ficar para ajudar os guerreiros, afastar a manada. Mas então o protagonista a impede, já que ela não pode lidar com esses touros. Se atacar, será sua sentença de morte. No entanto, o protagonista trouxe guerreiros suficientes para o ataque. Portanto, a melhor coisa que a rainha poderia fazer seria pedir ao seu clã que fosse para o território do protagonista, para que possam tratar de seus feridos e retornar depois quando tudo se acalmar. Além disso, o protagonista jura construir mais moradias, fornecer comida e mantê-los em segurança, pois, como a rainha pode ver, sua gente não está mais em condições de lutar. Para convencer ainda mais a rainha, Sokka pergunta se ela pretende ver seu povo morrer lutando contra um inimigo muito mais forte. Isso faz com que a rainha chame todo o seu clã, e junto com os feridos, eles se dirigirão às terras do protagonista. Todas as mulheres do clã Eren estão se retirando por ordem da rainha. Sokka é encarregada de cuidar da rainha e de levar o clã Eren para o acampamento do protagonista, enquanto ele ficará ao lado do ex-líder para lidar com os touros negros, que continuam lutando ferozmente contra os guerreiros. No entanto, as guerreiras do clã Eren não pretendem ficar para trás e também lançam um contra-ataque. O ex-líder tenta explicar que esses monstros não são seus inimigos e que não podem lutar se estiverem feridos. O melhor seria que se juntassem às outras no acampamento. No entanto, elas não o ouvem e continuam com um ataque rápido que surpreende o ex-líder. O protagonista, por outro lado, admira a coragem das guerreiras, mas não podem se deixar intimidar, então todos devem atacar ao anoitecer. Nesse dia, Sokka está chegando ao acampamento com o clã Eren. Ao ver que há feridos, ela fica preocupada por não ver o protagonista, mas Sokka explica a situação a ela. O protagonista ficou para trás com os guerreiros, e há muitas pessoas feridas que precisam descansar. Sokka as direciona para algumas das cabanas que foram construídas por Dada e os outros que se recuperaram. Como são muitas pessoas, Shou pede às mulheres do clã Eren que não estão feridas que a ajudem a conseguir comida e água. Enquanto isso, Sokka se desculpa com a rainha por deixá-la em uma cabana como essa, mas garante que comida e segurança estão garantidas. A rainha pode descansar enquanto Sokka cuida das outras. Timidamente, a rainha Eren agradece a Sokka, o que a alivia, já que tudo está indo de acordo com o plano do protagonista, que é subjugar o clã Eren de forma pacífica. Na manhã seguinte, enquanto uma guerreira do clã Eren faz guarda na cabana da rainha, uma grande sombra a cobre, fazendo-a pensar que vai chover. No entanto, ela acaba se assustando e tremendo, pois é a pequena e adorável Dada que se coloca na frente dela. O protagonista convidou a rainha para o palácio para discutir questões importantes em particular. Enquanto isso, no palácio, o protagonista está vendo que a missão que ele está desenvolvendo tem 8 dias restantes para ser concluída, e o tempo está ficando curto. Nesse momento, alguém bate na porta, e é Sokka, que acabou de chegar com a rainha. Uma vez no palácio, Sokka já havia contado à rainha sobre a possibilidade de uma aliança entre os dois clãs, mas a resposta da rainha é clara: sob seu cadáver eles serão obrigados a fazer isso, aproveitando-se da fraqueza temporária do clã Eren. O protagonista então se levanta para explicar que há um mal-entendido. Ele não está obrigando ninguém, ele está negociando com ela. Ele pode ensiná-los a construir suas próprias casas, bem como armas e como enfrentar a madeira para criar fogo. A única condição é que o clã Eren se junte a eles, e eles poderão ensinar tudo o que sabem. Além disso, eles estão dispostos a protegê-los, pois não serão sempre corajosos o suficiente para se salvar de seus problemas. Sinceramente, ambos os clãs sabem sobre a selvageria do clã Aiva e a brutal força do clã Uzi.
Essas bestas sedentas de sangue sabem que eles estão feridos, e quando os encontrarem, se tornarão sua deliciosa presa. No entanto, a rainha não pode suportar ouvir tudo isso, e o que o protagonista deseja não é tão simples. Ela não pode forçar os outros a aceitar as condições de um estranho. A única maneira seria através de um duelo entre os dois clãs, e assim o clã Yelin seria convencido. Portanto, resta apenas uma pergunta: o protagonista está disposto a aceitar o desafio? Agora vemos o protagonista e a rainha lado a lado do lado de fora do palácio. Rodeados pela multidão, é aqui que o protagonista informa que decidiram realizar um desafio. No entanto, como a rainha está ferida e não pode lutar, o mais justo é que o protagonista também não lute. Portanto, o ex-líder lutará no lugar do protagonista. O ex-líder se empolga ao mesmo tempo em que pergunta quem será seu oponente. À sua frente, aparece Ayun, a segunda no comando do clã Yelin. Ambos os oponentes começam a trocar insultos usuais, afirmando serem mais fortes um do que o outro. Agora a luta começa, com o líder avançando rapidamente contra Jun. Ela mantém alguma distância e lança uma faca de osso em direção ao ex-líder, que não pode esquivar, pois o protagonista está atrás dele. Ele apenas desvia usando seu machado. No entanto, um segundo corte de osso acerta o capacete do ex-líder, o que o deixa ainda mais irritado, e ele tenta lançar um grande ataque com seu machado. Então, alguém da plateia pega uma faca de osso e a lança contra o ex-líder, acertando novamente seu capacete. Com essa distração, ele consegue se aproximar do protagonista para matá-lo, mas no topo do palácio do protagonista, está o pequeno caçador, que lança sua lança em Ayun, perfurando seu peito e deixando-a fatalmente ferida. Todas as mulheres correm para ajudá-la, enquanto sacam suas facas e ameaçam o protagonista. As coisas no acampamento ficam muito tensas enquanto ambos os lados aguardam um movimento em falso para iniciar o ataque. O protagonista está completamente perplexo, pois seu plano não contava com uma tentativa de assassinato. Ele também não tem certeza se isso foi planejado pela rainha ou se foi a decisão das outras mulheres. Mesmo assim, se a rainha estiver envolvida, o protagonista planeja usá-la como refém. No entanto, a rainha, muito irritada, para toda a sua gente as repreende por tratarem um amigo tão mal, apesar de tudo que o ajudaram. Ela não quer saber quem está envolvido no plano de assassinato, mas sabe de uma coisa: elas perderam a luta. Então, a rainha se vira para o protagonista e diz que Ayun era a melhor guerreira do clã Yelin e também a mais orgulhosa. Ela sabe que o protagonista possui grandes poderes e pode fazer milagres. Agora, a rainha se ajoelha diante do protagonista, pedindo-lhe que salve Ayun por sua liderança e coragem, e assim o clã Yelin ficaria grato em servi-los. Isso deixa o protagonista muito satisfeito, pois, apesar de todos os problemas, a situação está sob controle novamente. Ele vê que resta apenas um pouco de creme hemostático, suficiente para uma pessoa, então usará um pouco para salvar a vida de Ayun. Ele gentilmente pega a mão da rainha, pois agora são aliados. No entanto, a princesa agradece a ele, mas o restante das mulheres está apressando o protagonista, pois alguém está morrendo. O protagonista não entende por que tanto drama, então começa a aplicar um pouco de creme em Ayun, mas o restante será usado por ele para suas feridas. O creme começa a fazer efeito, então o protagonista pede que levem Ayun para descansar, pois ela acordará em alguns dias. Mas, ao ver que a ferida já se fechou, todas se ajoelham e começam a fazer elogios ao protagonista. Agora, o protagonista pega gentilmente a rainha, pois precisa informar a sua gente que agora são aliados, o que deixa a rainha bastante envergonhada, mas ela continuará liderando o clã Yelin, sempre obedecendo às ordens do protagonista. No entanto, a rainha pede uma coisa ao protagonista, que ele a apresente como sua rainha e realize uma grande cerimônia para confirmar seu relacionamento. Então, o protagonista começa a imaginar a vida que teria com a rainha desde o momento em que se casam, colocam os anéis, vão para a câmara nupcial, têm uma linda filha que cresce rapidamente até receber sua bênção para casar, e finalmente envelhecem e morrem juntos.
Tudo isso deixa o protagonista tão emocionado a ponto de chorar. Então, muito entusiasmado, ele concorda em se casar, mas por enquanto eles devem esperar que suas feridas se curem completamente para participar da cerimônia. O protagonista anuncia as boas notícias para todos de que em alguns dias haverá uma cerimônia. Nesse momento, uma janela aparece informando ao protagonista que ele oficialmente criou sua própria tribo. Agora ele precisa dar um nome a ela e registrá-la. Vemos que a população é de 46 habitantes, então ele precisa de mais 4 para completar a missão. No entanto, não é a hora de pensar nisso agora. Ele finalmente registra a tribo com o nome de Sinchou, mas ainda precisa aumentar sua população. O protagonista deve encontrar uma maneira de se aliar ao clã Ivan. Mas o que aconteceria se o protagonista capturasse alguns reféns do clã Ivan? Embora não esteja claro se o sistema contaria esses reféns como parte da população. Nesse momento, em voz baixa, algumas mulheres do clã Yelin estavam falando sobre como o protagonista estava louco e deixou-se levar pela emoção. Elas dizem que o protagonista deve ser igual a todos os pretendentes anteriores da rainha que aceitaram ir à cerimônia onde são cozidos para saciar a fome da rainha. O terror é evidente no rosto do protagonista, já que ele será o próximo prato principal. O protagonista agora está muito assustado com a ideia e se pergunta se essa é a razão pela qual não havia homens no clã Yelin. Então, uma grande sombra aparece atrás dele. Ao falar com ele, ele se assusta completamente, mas era apenas Dada, que está preocupada com o protagonista, pois ele se casará com a arrogante rainha. Com a nova informação que o protagonista recebeu, ele terá que pensar melhor sobre isso e considerar o que é mais conveniente para ele, pois ele pensava que seria o namorado dela, mas na verdade se tornaria uma presa depois da cerimônia. Dada estava dando apoio ao protagonista quando a Zoka aparece, pois Dada deveria estar escondida com os outros feridos, mas ela só queria estar perto do protagonista. No entanto, tudo que o protagonista quer é descansar um pouco, então ele pede a Zoka que retire os feridos de seus esconderijos e os ajude a construir mais casas. A Zoka vai cumprir sua ordem, enquanto Dada sai muito preocupada com o protagonista, pedindo a ele que pense melhor nas coisas, pois isso a machucaria muito se algo acontecesse com ele. Agora o protagonista deve falar com a rainha sobre a possível separação antes da cerimônia. No dia seguinte, o protagonista se levanta muito cedo e vê todos trabalhando juntos. Parece que todos estão se dando bem, e as recém-chegadas também começaram a ajudar na construção de casas. Portanto, o protagonista deve ajudar também, mas então ele se lembra de que hoje, não importa o que, ele deve falar com a rainha sobre a separação. Assim, ele se dirige ao acampamento onde está a residência temporária do clã Yelin, mas a rainha não está lá. Ela está no rio tomando um banho, então uma mulher do clã Yelin o levará até lá. O protagonista chega ao rio, onde a rainha está tomando banho. Em seguida, as servas da rainha avisam sobre a chegada do protagonista e se retiram, enquanto a rainha cumprimenta o protagonista com amabilidade e pergunta se ele quer falar sobre algo urgente. No entanto, o protagonista, como covarde que é, evita mencionar a separação e apenas pergunta se as feridas dela já estão curadas. Mas as feridas da rainha não eram nada graves e ela só precisa de mais alguns dias de descanso para se recuperar completamente. Ou, se o protagonista quiser, pode examinar a rainha minuciosamente e até provar um pouco dela. Mas o protagonista, sendo o príncipe que é, se recusa e muda de assunto, perguntando o nome da rainha. Ela ri de forma maliciosa e diz que ele pode chamá-la de Wan. A rainha começa a explicar, mas o protagonista interrompe a cada palavra. Este é o nome que o rei anterior de Yelin lhe deu antes de ser exilado. Novamente, o príncipe do protagonista se assusta com a ideia de que ela tenha comido o rei anterior. Então, para saber mais, ele pergunta como os reis anteriores estão neste momento. No entanto, a rainha, sem piedade, diz ao protagonista que todos foram devorados, pois é a tradição da tribo Yelin, especialmente das rainhas. Disse que, se a rainha comer o rei, ela ganha mais força. Isso deixa o protagonista completamente perturbado. No entanto,
A rainha diz a ele que essa era a tradição das rainhas anteriores e que ela não tem a intenção de continuar com isso. Ela ainda não é uma canibal, pois acabou de se tornar rainha e não teve nenhum noivo. Ela obviamente não planeja comer seu futuro marido. Isso alivia completamente o protagonista, que felizmente vai se preparar para a cerimônia. Mas antes de sair, a rainha o adverte que, embora ela não seja uma canibal, ela pode se tornar uma se arrepender de seu marido, e ela não se importaria de dar uma mordida em seu chunchumaru. Então vemos o protagonista com traumas enquanto caminha perto de Shou, que estava preparando o jantar. Agora o protagonista chega à porta de seu palácio e abre a janela da missão. Então, o protagonista abre a janela da missão Desenvolver, onde o prazo está cada vez mais curto. Agora, restam apenas 7 dias. Portanto, é hora de capturar alguns reféns. Nesse momento, o ex-líder passa pelo local, então o protagonista lhe atribui a responsabilidade de fazer com que todos trabalhem, enquanto ele sai por um momento. Se ele demorar a retornar, deve enviar reforços para a praia. Uma vez na praia, o protagonista fica perturbado ao ver muitos membros do clã Ivan mortos, embora isso seja algo típico deles. O protagonista se pergunta se eles realmente se mataram entre si. O protagonista está na praia, observando a carnificina que ocorreu com as pessoas do clã Ivan. Até mesmo os doppelgangers passam como se nada tivesse acontecido. Ao tocar os corpos, o protagonista percebe que ainda estão frescos e que a luta parece ter acontecido recentemente. Além disso, seus dedos têm garras muito afiadas que se encaixam bem com as feridas nos corpos. Isso faz o protagonista se perguntar se houve uma guerra civil entre eles. Enquanto o protagonista tenta encontrar alguns sobreviventes para usá-los como reféns, ele percebe algo estranho. Um dos corpos não tem nenhum arranhão, mas seu rosto está distorcido, o que indica uma morte dolorosa. Ele tinha muitas algas enredadas em sua mão devido à luta intensa. É claro que isso é uma cena de afogamento, mas se os membros do clã Ivan são tão bons nadadores, como esse cara teria se afogado? O protagonista se pergunta o que teria acontecido se ele tivesse chegado antes. Nesse momento, o pequeno explorador aparece com mais notícias. Os dementes do clã Ivan chegaram ao acampamento para atacá-los. O protagonista não hesita e corre de volta ao acampamento em alta velocidade. Agora, no acampamento, o clã Ivan está saindo do rio para atacar. O ex-líder tem todos os guerreiros prontos para enfrentá-los corpo a corpo, em vez de desperdiçar energia lançando lanças neles, já que eles se movem como se não sentissem dor, mesmo com lanças cravadas em seus corpos. O clã Ivan se aproxima cada vez mais, enquanto o ex-líder dá instruções para não serem arrastados para o rio, pois isso os tornaria presas fáceis. Então começa um feroz ataque do clã Ivan, mas um monte de rochas lançadas pelo clã Yerin atrapalha seu avanço e os guerreiros aproveitam essa oportunidade para atacar enquanto estão atordoados. Nesse momento, a rainha também chega com reforços e pergunta o que está acontecendo, já que o clã Ivan vive em uma praia distante e tem uma condição física muito estranha. Mas o ex-líder só sabe que esse grupo de pessoas loucas viajou da praia só para atacá-los. Embora por sua aparência não possam ser considerados pessoas, é mais apropriado considerá-los como monstros. Todos tomam suas posições, e ambos os lados lançam um ataque feroz em uma batalha brutal. No meio de toda essa brutalidade, a rainha está dominando um deles com seu látigo, mas ela sabe que algo está errado, pois eles não conseguem se comunicar de forma alguma. No entanto, enquanto a rainha está distraída, um membro grande do clã Ivan tenta atacá-la pelas costas. Mas quando está prestes a acertar o golpe, é impedido de forma épica pelo protagonista, que agora está muito irritado porque atacaram sua rainha pelas costas. Usando seu grande poder, ele manda o atacante para longe, mas surpreendentemente ele ainda está de pé após o golpe, nem mesmo o protagonista, com 3 pontos de força, conseguiu derrubá-lo. No entanto, neste momento, o protagonista é atacado por surpresa por outros 2 membros do clã Ivan que vinham por suas costas. Mas eles são rapidamente dominados pelo pequeno caçador e lutem.
O protagonista não esperava menos deles, e depois de agradecê-los e deixar os outros lidarem com o restante, ele pede à rainha que o deixe enfrentar o enorme demônio à sua frente. No entanto, o protagonista só quer afastar a rainha para que ele possa se concentrar, pois não quer que ela saia ferida no grande duelo que está prestes a acontecer. Enquanto todos ao seu redor estão se matando, o protagonista diz ao monstro que lamenta muito o que aconteceu com seu povo na praia, pois ele não lamentará o que acontecerá a ele. Portanto, seria melhor que ele se rendesse e levasse todo o seu povo de volta. No entanto, o monstro solta apenas um rugido alto e o ataca. O protagonista consegue esquivar o investimento. Embora o monstro seja muito grande, ele possui grande velocidade e força, além de garras muito afiadas nas mãos e nos pés. Isso faz com que o protagonista, embora tenha uma grande força maior do que muitos homens, sinta arrepios ao ver que esse monstro quer matá-lo. Além disso, estando cercado por tanta gente, o protagonista não pode usar o poderoso ataque de seu machado. Além disso, ele não pode usar esse tremendo poder a menos que seja absolutamente necessário. Enquanto o protagonista estava distraído em seus pensamentos, o monstro o ataca e acaba mordendo seu braço em uma tentativa de libertar-se. O protagonista lança um golpe com seu machado, que falha, mas consegue libertar-se. Felizmente, ele estava protegido pela pele do Rei Touro Negro, ou então teria perdido o braço para aquelas grandes presas. Enquanto o monstro lambe o sangue na roupa, algo começa a acontecer e ele solta um poderoso rugido com grande velocidade em direção ao protagonista, que mal consegue esquivar do ataque, mas perde sua capa do Rei Touro Negro. Agora, a pergunta é por que, de repente, a velocidade e a força do monstro aumentaram tanto. Se não fossem pelos reflexos do protagonista, ele poderia ter sido decapitado com uma mordida. No entanto, o monstro não está mais atacando e apenas morde a capa do Rei Touro Negro. De repente, o monstro se dirige para o rio, e vários de seus seguidores o seguem. Ele pegou a parte da capa manchada de sangue e a colocou ao redor do protagonista. Um dos guerreiros estava sendo cercado por muitos monstros. É aí que o protagonista entende que eles gostam do cheiro de sangue. A tribo aquática usa o cheiro de sangue para rastrear suas presas. Mas pelo estado em que estão, pode-se dizer que estão agindo apenas por instinto animal, como tubarões aterrorizantes. Agora que o protagonista sabe disso, ele precisa tirar proveito da situação e usá-la a seu favor. Depois de meia hora, o pequeno explorador finalmente chega ao acampamento a tempo de criar uma estratégia. O protagonista pede a ele que traga 3 porcos do estábulo. O pequeno não entende, pois eles supostamente criariam esses porcos para o abate, mas o protagonista diz a ele para não perder tempo e fazer o que ele pede. Agora, o protagonista está irritado com os monstros porque os fez sacrificar 3 de seus preciosos porcos. Portanto, ele fará com que eles paguem com suas cabeças. O protagonista se dirige à rainha para que ela retire todos os feridos da luta e os leve o mais longe possível do local. Nesse momento, o pequeno explorador chega com os 3 porcos. O protagonista pede a ele para fazer os porcos correrem em direção ao rio. Depois disso, o protagonista dá a ordem ao pequeno caçador, que rapidamente dispara 3 lanças que atingem os porcos, cujo sangue chama imediatamente a atenção dos monstros, fazendo com que eles enlouqueçam e corram para devorá-los de forma selvagem. Em seguida, o protagonista dá instruções à sua gente para envenenar as pontas das lanças. No entanto, o pequeno explorador avisa que algo estranho está acontecendo com os monstros. Agora, eles estão se contorcendo de dor e segurando o pescoço com força, como se estivessem sufocando. O protagonista pergunta ao pequeno explorador se ele envenenou os porcos, mas ele não fez nada disso. Então, os monstros começam a cair com espuma na boca, mas o protagonista mantém todos afastados para que não haja surpresas. Ele olha com grande preocupação, se perguntando o que acabou de acontecer. Mais tarde, vemos que as pessoas da tribo Ivan foram trancadas em gaiolas após desmaiarem. Elas estão sendo vigiadas pelas mulheres do clã Yelin. Então, um dos membros da tribo Ivan começa a fazer sons,
o que faz a mulher do clã Eren que o observa pensar que ele quer falar. Vemos que ele está pedindo água. Quando então aparece o protagonista, querendo saber o que está acontecendo. À sua frente, todos os membros da tribo Ivan pedem água. O protagonista pergunta sobre o grande homem com quem ele lutou antes, que também está acordado, mas eles o isolaram dos outros. Ele também queria água, então o protagonista desatarracha uma cantilena e começa a jogar água em seu rosto. No entanto, ele para e pergunta se ele entende o que está dizendo, ao qual o homem diz que sim. Então, o protagonista entrega a cantilena a Sokka para que ela lhe dê água. Ela se aproxima dele muito gentilmente e dá mais água. Ele não precisa se preocupar, pois, se acabar, pode ir ao rio buscar mais água. No entanto, de maneira sombria, Sokka diz que ele deve considerar que o rio está um pouco longe e que teria que esperar um pouco até que o líder do clã lhes pede água. Ele também pede que lhes deem um pouco. Sokka se mostra muito gentil, dizendo que não há problema em dar-lhes água, mas que eles precisam responder a algumas perguntas. O líder do clã Ivan está confuso, pois acredita que o povo do protagonista os expulsou de seu território e envenenou seus guerreiros, e agora eles querem fazer perguntas. Sokka também está confusa, enquanto olha para o protagonista. O líder do clã continua falando sobre como o clã Usei estava completamente louco, referindo-se à tribo do protagonista. Então, ele pergunta a Sokka se Taiwan foi atacado pelo clã Usei. Isso confunde ainda mais o líder do clã Ivan, já que ele achava que a tribo do protagonista fazia parte do clã Usei. No entanto, Sokka esclarece que eles foram confundidos e que eles são a tribo Shinsu, e o líder da tribo é o protagonista, cujo nome é Shen Li. O líder do clã nunca ouviu falar da tribo Shinsu e, em seguida, ele diz decaído que os malditos do clã Usei os expulsaram de seu território. A Sokka, ao ouvir isso, conta ao líder que o clã Ivan foi quem veio atacar a tribo do protagonista e, por isso, foram capturados. Além disso, desde que vieram atacá-los, perderam a capacidade de se comunicar e pareciam animais selvagens. O líder não pode acreditar no que está ouvindo, mas também está preocupado porque não se lembra de nada do que fez. Então, Sokka pede ao líder que conte tudo o que se lembra. Ele começa dizendo que se chama Izzy e é o líder do clã Ivan, que costumava viver em uma parte da praia. Aqui começamos a ver suas lembranças, onde o líder está calmamente comendo quando alguém vem relatar uma briga entre seus membros. Mas o líder simplesmente diz para deixá-los lutar, pois isso fortalecerá os relacionamentos dos jovens que estão brigando. No entanto, então, um pequeno aparece chorando porque tiraram seu doudo. O líder pensa que outros membros estão o incomodando novamente, mas esse não é o caso. Havia um grande número de pessoas estranhas naquele momento. O líder percebe que eles são da tribo Shinsu e fica um pouco irritado, perguntando o que eles estão fazendo ali. No entanto, o líder da tribo Shinsu dá o sinal para que sua tribo ataque, para a surpresa do líder, que percebe que eles agora querem eles. Voltamos ao presente, onde o líder diz que depois disso foi drogado e finalmente capturado pela tribo do protagonista, mas não consegue se lembrar do que aconteceu na batalha e nem mesmo sabe se sua gente que ficou na praia está viva. A expressão do protagonista diz tudo, e depois de um suspiro, ele conta ao líder que esteve na praia recentemente. Infelizmente, todos os habitantes do clã Ivan estavam mortos. Parece que a tribo Shinsu quer apagar o clã Ivan do mapa. Nesse momento, o líder fica louco de dor e se culpa porque deveria proteger sua gente. Mas enquanto ele se contorce na jaula, um pedaço de folha cai no chão. A Sokka percebe e a pega. Parece muito familiar para ela, então ela pede ao protagonista para dar uma olhada. Ao pegar a folha, ele usa o sistema para analisá-la e descobre que é um analgésico forte chamado cânhamo, que, quando inalado, causa alucinações fortes. Essa planta foi a responsável por tudo. Mais tarde naquele dia, enquanto estavam dando água a todos os membros do clã, todos os membros da tribo Ivan também jogaram as folhas de cânhamo. Agora o protagonista se lembra de que o pequeno explorador lhe disse uma vez que o líder do clã Usei havia adquirido um poder divino que o tornava mais forte do que um tigre dentes de sabre.
Mas o protagonista percebe que não é um poder divino, mas algo maligno. E provavelmente ele também é a causa das lutas até a morte entre os membros do clã, algo que aconteceu na praia. Embora os mais inteligentes tenham tentado se afastar e mergulhar fundo no mar para evitar inalar o vapor venenoso, no final acabaram morrendo de exaustão. O protagonista acha que a tribo é terrível, e todos os membros do clã Ivan que vieram atacá-los foram enganados. Foi um plano do clã Usei para que nem o clã Ivan nem a tribo do protagonista se matassem. Isso não significa apenas que o clã Usei conhece a tribo do protagonista, mas também os considera um estorvo que deve ser eliminado. Além disso, é óbvio que o clã Usei não subestima o poder do clã Ivan, eles até usaram o poderoso Easy. Nesse momento, o protagonista abre o sistema e, com apenas 3 pontos de força, não se considera forte o suficiente. Ele precisa ficar mais forte antes que o perigo chegue, e não apenas ele, mas toda a tribo. Enquanto isso, ele continua a responder às perguntas de Azoka, que está prestes a ter um ataque de nervos. Ela não quer continuar fazendo perguntas, mas lamentavelmente não tem mais tempo, já que um grande desastre pode ocorrer em breve. Azoka já ouviu o protagonista falar sobre a tribo Si, então eles gostariam de saber como eles planejaram o ataque. O protagonista não sabe muito bem como explicar, mas diz que foi principalmente por causa daquela planta alucinógena que controlou as pessoas do clã Ivan. Mas o pior é que o protagonista não sabe quando ocorrerá o próximo ataque ou se será uma luta corpo a corpo. No entanto, a gente do protagonista não é confiável, então eles deixarão as coisas claras. Agora, o protagonista fala com Izzy e diz que não é culpa dele. Não importa o quanto ele fosse forte, não podia fazer nada para contra-atacar o gás venenoso que inalou. Então, ele pede a Izzy para cheirar e ver se ele se lembra de algo relacionado àquela planta. Mas ao cheirar, ele sente uma forte dor de cabeça, pois se lembra bem do cheiro. Ele conseguiu sentir quando lutou contra o clã Usei, mas estava misturado com todos os tipos de odores estranhos, o que o deixou muito estranho e tonto. De fato, o protagonista lhe diz que o clã Usei usou todos os tipos de plantas venenosas e alucinógenas. Portanto, não é uma boa ideia tomar a iniciativa agora. Então, ele pede ao protagonista para se juntar a ele se eles planejam lutar contra o clã Usei, porque, se ele não cumprir sua vingança, se arrependerá pelo resto da vida. Então, o resto do clã Ivan também pede vingança, e enquanto o protagonista os ajudar a consegui-la, eles farão o que ele pedir. Agora que o protagonista se lembra, ele ainda precisa cumprir a missão principal, para a qual precisa de mais 4 pessoas em sua tribo. Mas ainda há algo que o preocupa. Agora, o líder do clã Ivan diz ao protagonista que seus olfatos são muito bons e podem ajudar a identificar e rastrear essas plantas venenosas, então seriam muito úteis. Mas essa é exatamente a razão pela qual o protagonista estava preocupado. Afinal, as pessoas do clã Ivan são muito sensíveis ao cheiro de sangue, e se eles saírem de controle, as consequências seriam desastrosas. O protagonista pensa que, se ao menos pudessem controlar-se ao inalar os gases venenosos, mas ele lembra ao líder que o inimigo é o clã Usei, então como ele poderia saber se eles usam gases tóxicos mais potentes? Ele se sente completamente derrotado com essas palavras. No entanto, o protagonista lhe diz que entende sua sede de vingança, mas a raiva e o ódio não resolverão nada, a menos que o protagonista tenha um plano. Mas ele não sabe se eles vão gostar do plano. No entanto, ele tem claro os seus objetivos, pois eles são os únicos membros restantes da tribo Ivan, e se o protagonista os ajudar a obter vingança, o clã Ivan poupará suas vidas. Isso era precisamente o que o protagonista queria ouvir. Enquanto o clã Ivan estiver disposto a dar a vida e seguir as ordens do protagonista, ele promete que eles poderão obter vingança com as próprias mãos. Ele pergunta se todos em sua tribo concordam com isso, e o líder aceita, assim como os outros membros do clã Ivan. Agora, o protagonista pede a Azoka para libertar todos eles, pois eles o acompanharão a partir de agora. Neste momento, aparece uma janela para o protagonista, informando que ele concluiu a missão desenvolver.
Ele ganhou 3 pontos de habilidade, um grande pacote de ferramentas e um estereótipo de herança. Além disso, por completar a missão 8 dias antes do previsto, ele é recompensado com um pacote de presente surpresa. Embora a tribo tenha excedido em muito a quantidade de população necessária para cumprir a missão, eles não recebem uma recompensa extra, o que deixa o protagonista um pouco deprimido. No entanto, agora é hora de adicionar os 3 pontos de habilidade à força e criar o monstro.